senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 85ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAD 140/2021 e 145/2017. Indago aos senhores conselheiros se leram e aprovaram a ata da 84ª sessão virtual de julgamento efetuada no dia 14/12/2021. Lida aprovada, presidente. Lida aprovada, senhor presidente. Lida e aprovada. Bom, Paulinha, conste foi lida e aprovada. Paulinha, tem despachos e resoluções para serem aprovados dos conselheiros? Presidente, o conselheiro Roberto enviou uma resolução, mas, conselheiro, na ementa, ela está toda riscadinha assim. Precisa corrigir a resolução, viu? A gente aprova amanhã. Senhores, volto a lembrar que os cálculos... Roberto está tentando falar. Roberto está sem áudio, Roberto. Ainda está sem áudio, Roberto. Se quiser sair... Tente sair, Roberto, e voltar, que às vezes é o problema. Eu acho que ele pediu o envio do link para o grupo, senhor presidente. Acho que ele quer entrar pelo celular. Não é isso, conselheiro Roberto? Roberto, quer desconectar o computador e voltar novamente? Tenta aí para ver se dá certo. Desconecta e volta novamente o computador. Enquanto o Roberto volta, só lembrando aos conselheiros, a importância de se mandar, quando não der tempo, as resoluções dos cálculos, com o resumo da ata, certo? E o cálculo embaixo. Poder que a gente poder fazer esse lançamento por causa do refis. E aí os conselheiros, nós vamos acabar nossas sessões amanhã, sexta-feira, mas a presidência vai continuar trabalhando, e aí eu não sei se vai ainda ter algum processo para a gente julgar até o final do mês. Se tiver necessidade, eu ainda convoco a Câmara. Né? Se a presidência trouxer alguma coisa de urgente, mais do que um processo, mas até lá nós vamos fazer a mesma coisa. Mesmo sem sessão, passa com a memória dos cálculos que eu assino e já passo para a Paulinha. Certo? E as resoluções também podem passar, independente de ter sessão ou não. Certo? E a gente pode, já, o próximo presidente vai entrar já com isso na mão, fica muito mais fácil. Vamos lá, pessoal, para o nosso trabalho. Doutor Roberto, deu certo? Sim, presidente, é porque, por equívoco, eu apaguei os links que estavam no grupo da Quarta Câmara. E quando eu entro pelo link que está no e-mail, que a Paulinha manda 2 vezes, né? No do e-mail eu fico sem som. Quando vai da Quarta Câmara, eu tenho som. Se a Paulinha puder fazer a gentileza de mandar a de quinta e sexta, Paulinha, para mim, eu agradeço, viu? No grupo da Quarta Câmara. Vai entender, né, doutor Roberto? Eu acho que vai entender isso. Vamos lá, pessoal. Nós temos hoje, senhores, 5 processos no qual os recorrentes e o recorrido são os mesmos. E os 5 processos, senhores, todos eles são retorno de perícia. Eu já indaguei aos advogados, mas vou indagar agora que está sendo gravado, os conselheiros relatores, antes de eu enumerar um a um. Os advogados me disseram que seriam a favor do julgamento em conjunto. Queria escutar os conselheiros relatores, doutora Dalcília, doutor Osmar, doutor Tiago. Tem condições de a gente julgar os processos em conjuntos? Sim, senhor presidente.
Eu entendo que sim, senhor presidente. Ok. Doutor Rafael. Sim, senhor presidente. Sem objeção, presidente. Julgamento conjunto. Então, agora eu vou nomear os processos que a gente vai julgar, e aí a gente trata ele de uma maneira conjunta. Os processos são o processo 1.1830/2014, auto-infração 2014-04-084. O segundo processo é o processo 1.1831/2014, auto-infração 2014-04-085. Terceiro processo 1/1828/2014, auto-infração 2014-04-081. Quarto é o processo de número 1.1829/2014, auto-infração 2014-04-082. E o último é o 1.1970/2014, auto-infração 2014-04-087. Esses processos, todos eles têm como recorrente a comercial Rabelo Som e Imagem, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Todos foram julgados procedentes, a assessoria se manifestou pela procedência, esses processos vieram a nosso, que foi devolvido foi feito para a perícia. Com a palavra a conselheira relatora, a doutora Dalcília, do primeiro processo, e os demais continuam. Obrigado. Boa tarde a todos. Senhor presidente, seu procurador, advogados aqui presentes, boa tarde, bem-vindos, conselheiros, conselheiras, Ana Paula. Renovando aqui os agradecimentos a todos por estarmos aqui com saúde. Agradecimento aí a Deus por estarmos bem. Trata o presente processo os dois da minha relatoria, e eu acredito que os demais também, pelo que eu vi, de omissão de saída. No meu caso, omissão de saída 2011 e 2012. Então, o levantamento foi feito, um levantamento de estoque, por meio do sistema de análise fiscal, em que o fiscal relata que identificou algumas divergências, que entrou em contato com a empresa, para que averiguasse, e que fez todos os demonstrativos aqui, anexou as planilhas de entrada, saída, inventários, totalizadores, autuou aqui os produtos, a diferença apurada, ele aplicou 17% sobre tudo, e a multa de 30%. Os argumentos da defesa praticamente são os mesmos do recurso. Então, o MDT melhor, de modo mais resumido, ela questiona a existência do ilícito, afirma que todas as notas fiscais foram emitidas, a ausência de elementos probatórios, e requer a realização de perícia para averiguar a precisão dos dados constantes no SLE elaborado pelo fiscal, quanto aos itens de saída, para se confirmar que nenhuma saída se deu sem nota. No final, ela afirma que a autoridade fazendária não agiu com as cautelas requeridas no sistema de produção de provas. Ao final, requer a improcedência ou, alternativamente, a perícia. A primeira instância julgou pela procedência da acusação, considerou que a defesa de primeira instância foi intempestiva, mas, mesmo assim, ela analisou os argumentos trazidos pela empresa, afirma que deu prevalência às provas, aos fundamentos que levaram à formação do convencimento dela, com base nas provas dos autos. Ela indeferiu o pedido de perícia por entender que a empresa só questiona, não apresentou nenhum dado concreto, quais dados precisariam ser averiguados, quais itens, o que não teria sido considerado pelo fiscal, e que não formulou quesitos, sendo o ônus da prova dela apresentar o que entende ser controverso e irrelevante. Então, considerou que o agente fiscal deu a oportunidade à empresa para, durante a ação fiscal,
para que se manifestasse sobre os dados, a base de dados dos arquivos magnéticos, e realizou seu levantamento com base nas informações enviadas à Cefaz mensalmente. Enviou tudo para a empresa para que fosse feita uma crítica, junções e correções, entretanto, nada foi rebatido naquela ocasião. Afirma que realizou o julgamento conjunto dos autos de infrações da mesma ação fiscal, que aqui vai ter a omissão de entrada também. E aí, no recurso ordinário, o contribuinte vem com os mesmos argumentos da defesa, afirmando que inexistiu ilícito a prática atribuída à autuada, que a atividade explorada pela recorrente é absolutamente inaceitável, supor que ela venda sem nota, que os consumidores sabem que tal documento e exigem tal documento para fins de utilização e garantia do fabricante, a inexistência de elementos probatórios, afirma que a responsabilidade atribuiu-se responsabilidade pela infração sem realizar o necessário levantamento sobre a realidade documental, e aqui ela cita livros, notas e cupons utilizados em 2011. E cita algumas decisões do CONAT em relação aos seus argumentos. Requer a improcedência do auto e a realização de perícia na documentação da recorrente. Tanto na defesa como no recurso, a recorrente não anexou elementos de prova, não trouxe notas ou quaisquer outros documentos relacionados aos seus argumentos, ou divergência, ou produtos que não teriam sido inclusos. A assessoria tributária manifestou-se no sentido de conhecer o recurso ordinário, negar provimento e confirmar a decisão de procedência do auto de infração. Aqui, nesse ponto que ela entrou, esse processo, entrou em pauta no dia 15 de dezembro de 2016, nessa Câmara, na 43ª sessão, e por unanimidade de votos, se decidiu os conselheiros, que era outra composição, converter o curso do julgamento do processo em perícia. E aqui eu faço o breve relato do motivo da perícia, quer dizer, os processos foram encaminhados à perícia já aqui pela 4ª Câmara. E aí o pedido requer, basicamente, a identificação no SLE de produtos de informática, considerados aquele do artigo 641, pede para o perito identificar e tributá-los com alíquota de 12%, conforme o artigo 44 da Lei 12.670. No item 2, ele pede que seja feita uma separação dos produtos celular e smartphone, que sejam excluídos em relação a esses, a cobrança do imposto e aplicada a penalidade de 10%. E caso se identifique outros produtos sujeitos à substituição tributária, que se dê o mesmo tratamento, ou seja, excluir o imposto e aplicar 10%. Aqui eles relatam que houve, durante a sessão oral, a empresa trouxe alguns itens que ela requereu a junção desses produtos. Aqui ela cita o código dos produtos e requer a elaboração de novos relatórios, discriminando, separando os produtos sujeitos à substituição tributária e as junções, e separando também a aplicação da alíquota de 12%. Aqui o perito, as folhas 93 do processo, anexa o laudo pericial, no qual ele identifica e separa os produtos de informática sujeitos à alíquota de 12%, conforme o artigo 641 do regulamento. Ele fez a junção dos produtos solicitados oralmente pela parte, em sessão. Ele excluiu o ICMS também dos produtos citados no pedido de perícia e elaborou 4 planilhas, com vários anexos, mas principalmente as planilhas, com novas planilhas de totalizador, do resumo do novo crédito tributário. Nesse resumo, ele faz a separação do que tem imposto, do que não tem, a parte que normal ele aplicou 17%, a parte que é informática 12%, e a parte de substituição ele aplicou a multa de 10%, conforme solicitado. Anexou o decreto, os regulamentos, decreto, instrução e parecer 12/2007,
que trata da substituição tributária de aparelhos celulares, o decreto 28746, e o 27667 de 2004, e há até um resumo de reunião com a CEPET sobre os produtos, em que ficou decidido lá como seria, totalizador, notas fiscais. E aí, no dia 21 de setembro de 2017, esses processos retornaram para novo julgamento. Aí houve a sessão 42, e nesse caso, se decidiu naquela sessão remeter novamente para a perícia, porque a perícia, para que ela incluísse cartão de memória dentro dos artigos de informática. E aí o perito refez somente em relação a esse primeiro processo da minha relatoria. O segundo, não houve esse pedido de uma segunda perícia. Então, permanece o relatório também, o segundo processo ele vai ter também os relatórios que eu mencionei, a separação, mas apenas uma única remessa à perícia, também pela Câmara, e ele trata do exercício 2012, a diferença entre o primeiro e o segundo é que o primeiro é 2011, o segundo 2012. Mas os argumentos também apresentados pela parte são os mesmos, os produtos também foram feitos, os dois, o laudo pericial, houve uma pequena redução do crédito tributário, e aí, se interessar, poderei esclarecer nos debates. Mas, por enquanto, é esse o relato, senhor presidente. Senhores conselheiros, os demais conselheiros, o próximo é o doutor Osmar. Tem alguma coisa que acrescentar? Presidente, não, muito bem relatado aí pela cordial boa tarde a todos, sua pessoa nossa secretária, procurador, demais conselheiros e os advogados, doutor Sintra, que há algum tempo eu não vejo, satisfações, doutor Sintra. Mas muito bem relatado pela nossa digníssima doutora Dalcília, certo? Com todas as peculiaridades que os autos traz, fica difícil até colocar algo a mais depois do relato da doutora Dalcília. Mas o que realmente muda é a situação, a infração é a mesma, a omissão, presidente, dos anos 2009, 2010, diferente do primeiro auto relatado, só tem uma perícia nos dois, certo? A perícia realmente vai para fazer as apurações que foram designadas em audiência, na conversão do julgamento em diligência. Eu não vi em ambos os autos que são relatados por essa relatoria, por esse conselheiro, alteração no crédito tributário. Né? Nos dois laudos periciais existentes, nos dois relatos aqui por mim, dois processos, eles realmente se mantêm iguais. Né? Foram feitos realmente toda a situação e foram mantidos os créditos tributários. Esse seria aí as minhas considerações por enquanto, presidente. Doutor Osmar, né, em relação às multas, eu acho que houve. Eu acho que você deve ter confundido, não só em relação ao valor do montante, não? Porque na hora que é colocado a aplicação separado ST das normais, eu acho que é uma mudança. Só para perguntar direito. Doutor Osmar, verifique se no seu não tem uma planilha chamada resumo do crédito Lá embaixo tem, da perícia. Na perícia tem, no final da perícia. O perito ele fez um quadro de resumo do crédito tributário. Aí, nesse, ele faz a mais esclarecedor do que o próprio relato do laudo, ele diz quais são os montantes. Realmente tem aqui um quadro resumo, sim. Resumo, sim. Pois é, só para poder esclarecer, porque quando vai fazer as resoluções, fica mais claro como é que ficou. Certo? Só o presidente, quando vai fazer as sessões, geralmente já tem olhado esses processos. Aí, por isso que às vezes a familiaridade da gente é um pouquinho mais esmiuçada, doutor Osmar. Presidente, eu tenho uma divergênciazinha aqui, certo? Pequena, mas tem. Ok, tá certo. Doutor Tiago. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora secretária, senhor procurador e senhores representantes da parte.
Presidente, a diferença do meu fração é que ele trata de sua missão de saída do período de 2013. Também foi realizado apenas um laudo pericial, e nesse laudo pericial foi identificado valores bastante inferiores ao constante do auto de infração. O laudo realizado sobre os mesmos fundamentos dos processos anteriores. Ele segregou aqui, tanto diminuiu bastante a cobrança do CMS, quanto a própria multa. Somente, presidente. Muito obrigado, doutor Tiago. Bom, palavra o doutor Rafael. Presidente, secretária, conselheiros, novo patrono da recorrente, doutor Sintra, meus cumprimentos a todos. Presidente, de fato, os autos de infração são um retorno de perícia, né? São 4 acusações de omissão de saídas, né? E a Câmara, a 4ª Câmara de Julgamento, naquela oportunidade, entendeu por promover a segregação das operações normais e das operações submetidas à substituição tributária, para aplicar a penalidade mais benéfica em prol do oro autuado, que seria de 10%. E assim fez a perícia. A perícia promoveu a identificação no levantamento fiscal das operações que eram submetidas ao regime de ST e aplicou a alíquota adequada. E não obstante isso, também outro pleito que foi acolhido, postulado pelo oro autuado, seria a junção de alguns itens que os códigos eram diversos, mas se tratavam de itens idênticos. E foi acolhida a junção desses produtos, desses itens que foram indicados pelo oro recorrente, e a perícia promoveu a junção desses itens, acolhendo o pleito. Outro pleito também que foi encaminhado à CEPED, Célula de Perícias, seria no sentido de realizar a separação daqueles produtos que se enquadrariam como produtos de informática, vez que eles se submetem à alíquota de 12%. E o fiscal, de fato, quando do levantamento, promoveu, enquadrou todas as operações no regime normal, na alíquota de 17%. Então, esses encaminhamentos todos foram realizados pela célula de perícias e ficou muito bem esmiuçado nos quadros resumos, crédito tributário, e a lógica utilizada pela perícia, presidente, entendo eu que seguiu as deliberações da outra Câmara de Julgamento. Então, é por isso que eu vou opinar no sentido da procedência parcial da acusação, nos termos do lado pericial, dando provimento em parte ao recurso do ora recorrente, afastando as nulidades suscitadas. Não tem nenhuma nulidade, não. Não causa, salvo engano. Mas... Não foi postulado, não, né? Eu acho que em alguma delas, doutor Rafael, em algum deles, presidente, eu acho que deve ter uma decadência, eu não sei nem se já foi apreciado ou não, mas nem foi trazido, né? Eu acho que já, se foi apreciado, já foi apreciado na primeira sentada. Eu acho que não. Não sei se foi. Vamos olhar, né? Porque aí, se tiver a gente, para não ir e voltar para a Câmara Superior, vamos... E, salvo engano, no relato, houve um ataque à metodologia adotada, né? Não sei, né? Se foi... Mas se tiver decadência, senhores, a gente não custa nada se tratar uma coisa a mais, porque a metodologia de falta de emissão geralmente não tem, mas a contagem é diferente. Mas eu vou escutar o doutor Carlos Sintra, e se tiver, doutor Carlos Sintra, pode citar e a gente trata e já acata ou afasta. Doutor Carlos Sintra. Senhor presidente, novo procurador, dignos conselheiros e conselheiras da Igreja Quarta Câmara, senhora secretária, Tiago e Felipe, que também se acompanham essa sessão. Presidente, a nossa fala será breve, porque, tal como disse o doutor Rafael, contencioso, e é isso que nós esperamos do contencioso, sem nenhum tipo de parcimônia, sempre que a ele chega qualquer solicitação para a realização de diligência e perícia. Quando a empresa traz elementos que justificam, nós acreditamos que sempre a verdade material, a busca da verdade material, informa
juízo a ser formado pelos outros conselheiros, que foi o que aconteceu nesses 5 processos. Os 5 processos, examinando aí o relato da doutora Dalcília e dos demais conselheiros, verifica-se que verdadeiramente quando a sessão em que o processo retornou, constatou-se a existência ainda de alguns equívocos, a despeito de alguns dos processos já ter se submetido a uma perícia, e a Câmara achou por bem, em homenagem à busca da verdade material, aquela linha que um conselheiro certa vez disse aqui, de se fazer justiça de centavo e de milhões. Não quer saber se é R$1.000 ou se é 100 milhões de reais. Tem que fazer o correto, o que é certo, não examinando valores que estejam envolvidos. E foi isso que fez a Egrégia Quarta Câmara, mandando retornar, tendo em vista que a parte, na ocasião, evidenciou que havia problemas relacionados com informática, problemas relacionados com alíquotas, questões relacionadas com mercadorias talvez sujeito a ST, enfim. E, a partir daí, como muito bem disse os distintos conselheiros e o Dom Procurador, pelo menos em alguns, nós identificamos a existência de reduções, e reduções até relativamente consideráveis, tá certo? Reduções no 2014, 0,4081, 2018, 0,4082, 2018, 0,4087 e 2018, 0,4085, expressamente, a gente viu no 0,4084, eu não me recordo, também quando eu peguei o laudo, eu vi um número muito próximo do que estava, mas eu acho que foi não sei se foi o primeiro que foi relatado, enfim. Então, presidente, diante disso, a recorrente ratifica o pedido, obviamente que a Câmara vai apreciar o pedido de improcedência, se a companhia não logrou êxito em evidenciar que de fato não houve essa omissão, ela insiste desde o primeiro momento que não vende mercadoria sem nota, que os produtos delas todos têm garantia, razão pela qual ela entende isso. A perícia disse que, com base na documentação que lhe foi disponibilizada, ela logrou êxito em reduzir, em alguns casos, o crédito tributário. Os senhores vão examinar se a perícia deve prevalecer, com base no que a empresa apresentou, ou se há elementos para identificar aqui uma improcedência, o que nós entendemos que se a perícia, 2 perícias já feitas, a empresa, de fato, teve a oportunidade para trazer, e ela deve ter trazido aquilo que estava à sua disposição. A única observação, por exemplo, que eu queria fazer, e os distintos relatores podem averiguar, é porque, pelo menos em um deles, eu estou abrindo aqui o recurso, e pelo menos um deles, se eu não me engano, eu vi uma decadência, eu não sei se pode até ter sido já apreciada, viu, presidente? É possível que a decadência seja apreciada, que é porque o ano é 2009, deixa eu ver aqui, e o alto é de 2014. É 04081, eu acho que é do ano 2009. É bom só averiguar a ata, porque pode ser que a decadência, até porque nós sabemos que predomina a orientação, inclusive com um argumento que o distinto presidente à época apresentou muito inteligente, que eu até acho esse argumento mais inteligente que o argumento que o distinto professor Matheus apresenta, de que tem fraude. O doutor Augusto diz, não, amigo, eu não posso fazer. Se eu imaginar que eu tenho que contar mês a mês, eu não tenho como admitir nunca que a pessoa possa fazer uma fiscalização anual. Com esse argumento, doutor Augusto, a gente insiste ainda, mas eu confesso que eu passei, chamei o Tiago, vamos refletir, porque eu acho que o Augusto, doutor Matheus, não, porque a omissão de entrada é fraude, não gosto desse argumento, eu confesso que não me seduz. Mas dizer, meu amigo, se eu for contar mês a mês na omissão de saída, como é que eu vou fazer uma fiscalização anual? Se eu só tenho um dos elementos para apurar no final do ano, o fisco vai ficar impossibilitado de fazer? Eu não tenho, enfim. Então, eu acho que é um argumento que não necessariamente a gente se põe de acordo integralmente, mas eu, de maneira honesta, isso é próprio de minha pessoa, e o Tiago e o Felipe não são diferentes, de aplaudir razões que, ainda que nós não concordemos, mas que são engenhosas, que são inteligentes. Essa eu degluto melhor do que a que o doutor Matheus apresentou. Não, porque omissão de entrada, omissão de saída, é fraude. Essa aí eu não gosto, não, doutor Rafael. Mas o argumento de que, de fato, na omissão de saída, omissão de entrada, se eu fosse considerar mês a mês, eu não consideraria, porque fazendo uma apuração anual, porque eu só tenho o inventário final no final do ano. Esse é um argumento que eu acho que é digno de reflexão. E, se eu não me engano, doutor Augusto, eu vi até em Minas Gerais, o contencioso de lá, também usando esse argumento. Na ocasião, eu tive tanto interesse na razão, achei tão engenhosa, que eu corri para saber. Pô, Tiago, agora eu balançou aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu não me engano, eu vi lá em Minas Gerais alguém comentando isso também lá no contencioso de lá. Mas, enfim, presidente, sumariando, eu devo dizer
que os senhores vão decidir, a empresa está insistindo na improcedência, tem o laudo aí da perícia que procedeu à redução, tá certo? Quase nos 4 que eu falei, no 4085, no 4081, no 4082, no 0487, eu vi expressamente alusão à redução, eu fiquei em dúvida só no 0484, então a gente insiste no pedido de improcedência, caso não se acate esse pedido, pelo menos que se adote o teor do respeitável laudo pericial, tá certo? Naquilo que ele reduziu dos respectivos créditos tributários. São as nossas razões por enquanto, presidente. Vamos aguardar a manifestação da Igreja Quarta Câmara. Gostaria de retornar ainda esse ano para poder fazer uma saudação, desejar a todos aí boas festas, muita saúde. Nós temos um respeito profundo por todos os senhores que fazem aqui um trabalho sério, um trabalho criterioso, um trabalho de muita dedicação. Não significa que o Cinto, o Tiago, o doutor Rafael, o Osmar, o doutor Robério, a doutora concorde, mas isso, de nossa parte, é o que menos interessa. A gente tem um profundo respeito, profunda estima, e a gente sabe que a vida é muito mais do que somente uma sessão, do que um processo. Nós não contabilizamos vitórias e derrotas. Terminou o processo aqui, bem-querer é o mesmo, independentemente de qualquer tipo de resultado, e o respeito vai ser sempre o mesmo. Presidente, são as nossas razões por enquanto. Se por ocasião dos debates surgir alguma questão que pontualmente a gente entenda que mereça aclarar, a gente vai pedir oportunidade para o fazer. Muito obrigado, aguardemos a manifestação da Igreja Quarta Câmara. Muito obrigado. Bom, senhores, esse processo, eu peguei a ata agora, e a decadência já foi apreciada, certo? Apreciada antes de remeter para a perícia. Aqui eu só conferir aqui, só um minutinho, por favor, só para me dar uma... Aqui, processo 1.1828/2014, autifração 2014-0481, certo? Ele foi afastado por unanimidade de votos, certo? Embora aí faz uma referência que divergem sobre os fundamentos, mas foi afastado por unanimidade, só para poder constar, e se o doutor Carlos Sintra quiser, a gente depois só faz transcrever, mas a ata também faz parte do processo. Vamos tratar, pessoal, somente de mérito, e aí eu indago aos conselheiros relatores se querem debater, se não querem, se já tem condições de se votar. Aqui tem improcedência pedido pela parte e parcial procedência que veio de acordo com a Procuradoria. Eu gostaria de aos conselheiros, mas a gente tem, se a gente puder, em virtude, né, da economia, mas sempre sem perder o foco. Nossa secretária, a doutora Ana Paula, também está um pouquinho meio adoentada, então gostaria de tratar com seriedade, mas, se possível, com objetividade. Os conselheiros têm condições, querem debater, doutora Dalcília, doutores? Se não, vamos para votar. Senhor presidente, eu queria só ressaltar, assim, eu teria até trazer algumas coisas se não tivesse sido essa perícia requerida pela própria Câmara, ainda que por outra composição, acho que daqui só o conselheiro mesmo, que hoje é presidente, que participou. Mas, assim, em relação aos produtos de informática, houve um período em que, aí, como são fatos geradores que pegaram várias mudanças, né? Se fosse algo que não já tivesse ido para a perícia durante 2 vezes, eu até que levantaria... só estou destacando isso, porque pode ser que no futuro apareça levantamentos, né, sobre o mesmo produto, porque a informática teve um período que era a redução de base de cálculo e não a líquida, né? E aí, nesse caso, as omissões de saída já não teriam esse redutor. Mas como aqui a Câmara entendeu, como colegiado, já de excluir, de aplicar, aliás, fazer a separação e aplicar os produtos de informática,
a alíquota de 12% até o exercício de 2012, né? Que 2013 já houve mudança. Aí eu estava, assim, só para destacar que, nesse caso específico, eu vou manter o que foi decidido pela Câmara, que já foi fruto dos debates, né, em respeito ao que já foi debatido antes, e também ao contribuinte, que já participou aí da sessão anterior, mas sem me colocar isso como os precedentes, né, me assegurando o direito de rever isso numa futura posicionamento em outras circunstâncias em relação aos produtos de informática. Então, por hora, dadas as circunstâncias, eu vou me manifestar pela manutenção do que foi decidido, com a separação que foi feita pela perícia, para atender ao que os conselheiros entenderam na ocasião que deveria ser aplicada à empresa. Então, só isso. De acordo com o laudo pericial. Isso. É parcial procedência, você teria que conhecer o recurso para dar parcial provimento de acordo com o laudo pericial. Doutor Osmar. Presidente, eu mantenho aí o entendimento da doutora Dalcília, certo? Só com uma observação, presidente, eu estava vendo aqui a ata da 42ª sessão, né, de 2016, e o que é que acontece? Na ata do julgamento do recurso do processo do auto-infração 2014-04081, ele fala realmente que foi afastada da decadência do período de janeiro a abril de 2009. 2010 certo? não teria, doutor. 10 não teria, certo? Não teria. Era só essa a situação. O único período que poderia que ter seria esse. Era 2009. Poderia ter, por isso que ninguém, nem a parte traz. Para esclarecer. Pronto, é o mesmo sentido, doutor Tiago. Presidente, também não me estendendo, acredito que a parte solicitou em procedência, mas eu acho que restou configurado aqui nos autos a ocorrência da infração. Por outro lado, através da realização de perícia, foi realizada a separação. Então, também adoto o entendimento da conselheira Dalcília para os meus autos e acompanho o entendimento dela no caso do processo dela. E do conselheiro Osmar também. Bom, senhores. O doutor Osmar também tem o mesmo entendimento da doutora Dalcília, não é isso? Exatamente, presidente. Tiago. Ok. Doutora Dalcília, também os demais. Esse posicionamento, doutora Dalcília? Isso, eu acredito que todos tiveram alguma redução, né? Aqui o imposto foi reduzido e a multa também para alguns produtos, acho que não tem que se preocupar de nenhum ter aumentado, não, né? Não. O meu reduziu pouca coisa, mas reduziu, que foi o que o Carlos Sinta falou. Realmente a redução foi mínima no meu, mas houve sim redução. Nesse caso, além da redução, conselheira Dalcília, muda a penalidade, porque é substituição tributária, é isso? Não, só daquilo, conselheira, que a perícia identificou como substituição. Ele separou e fez uma planilha separada e já destacou 10% daquele montante da substituição, porque tem parte que é normal. Aí certo, o normal ele botou 30%. Pois é, teria duas reduções, né? Assim, por conta do crédito, e a multa reduziu, que é bem significativo, né? 10%. Aquela parte que é substituição que eu estou falando, né? Aqui eu aproveito para destacar até para os demais conselheiros, quando a gente for fazer as resoluções, a gente vai ter que somar, porque o perito ele fez separado o imposto, 17%, né, do que era tributado normal, depois outra coluna com 12% do que era informática, outra coluna com 30%, que é a multa do que é normal, outra coluna com 10% daquilo que é substituição, sem um imposto. Então, na hora de fazer o demonstrativo, a gente vai ter que somar o que é tributo de tudo e o que é multa, né? É verdade. Mas foi isso que foi feito, conselheiro. Tem que ter esse cuidado, né? Para poder reduzir o ICMS e multa. Mas o laudo, viu, Ivete, está bem direitinho, bem facinho de se buscar. Não, sim, o laudo está correto. O que a conselheira Dalcília está dizendo é para ser observado na hora de formar o crédito, né? Para juntar, né? Precisa ter uma certa
Tudo bem. Obrigada. É isso mesmo. Agora, e também na hora da... Ainda vamos votar, porque aqui só votou os conselheiros relatores, doutor Sim, senhor Tiago, presidente, doutor desculpe. Osmar. Desculpe que o presidente me indagou sobre a posição dos outros, eu me posiciono da mesma forma, pela parcial Ok. procedência em relação aos demais. Falta votar ainda. Doutor Roberto, como se manifesta? Com os relatores, presidente. Doutora Ivete, Com os relatores. doutor Michel. Com os relatores. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece o recurso ordinário, dá parcial provimento, julgando parcial procedente, de acordo com os cálculos do laudo policial anexo ao processo. Ressalta-se aí a importância, de acordo com a manifestação, decisão de acordo com a manifestação oral proferida pela Procuradoria. Acho que esses 5 processos, essa decisão foi para os 5 processos. O processo 2014, fração 2014-04081, Ana Paula, você coloca que foi retirada não foi aceita a decadência suscitada, entendendo os conselheiros em julgamento anterior. Pode botar, tem a ata também anexada. Não precisa nem transcrever isso, não, porque botando só a data, eu acho que já serve. Nós terminamos nosso 5 processos, Paulinha, e doutor Cássio, antes de falar, eu queria, os conselheiros, quando forem fazer, esse processo tem algumas nuances que foram seguidas. Então, em relação aos produtos de substituição tributária, digam alguma coisa em relação à colocação desses produtos com substituição tributária. Os produtos, pelo menos para ficar na ata, na resolução consignada, porque é que chegou naquele cálculo da perícia. Ok? E, pronto, era só isso. Nós agradecemos aqui a presença do doutor Carlos Sintra. Obrigado, presidente. Felipe. Muito obrigado a você, a todos os demais participantes. Espero, para a primeira oportunidade, estarmos juntos, ou neste ambiente, ou qualquer outro ambiente. Como eu disse, é muita satisfação estar sempre com vocês. E eu queria só confirmar, presidente, eu estou perguntando, doutor Ivete, a cada turma aqui de julgamento, eu consigo, com a ata, gerar DAI já com base no teor da decisão, né? Porque não... Ô, Carlinhos, deixa eu só lhe cortar. Nós estamos, que a quarta Câmara está fazendo, tá certo? Já com o teor da ata, o relator já está me passando com o demonstrativo de crédito tributário, a Ana Paula já está lançando isso nos sistemas. A minha pergunta é exatamente essa, Ivete. Era se não é com a ata de agora, não. É se eu preciso esperar a resolução para poder... Não. Quando tem a ata, vocês estão lançando no sistema, por isso que vocês estão pedindo para fazer o cálculo já e tal. Pronto, porque nós estamos fazendo lá no escritório, tá certo? Uma campanha responsável de tentar fazer com que os processos que estão sendo julgados, e outros mesmo, que a gente está oportunizando e está esclarecendo as empresas para as vantagens de adesão a esse programa, tá certo? Até para limpar, evitar aí discussões que levem que a empresa entenda que não possa ser vitoriosa, enfim, por razões de fato ou de direito. Só isso, presidente. Obrigado, tenham todo um excelente trabalho. Nos vemos aí na primeira oportunidade. Também. Muito obrigado pela presença. Michel da Sexta, Fortaleza na Libertadores, né, Michel? Aí, cheguei aí é só alegria, viu? Mas, Augusto, vai ter oportunidade. O Thiago Matos quer falar alguma coisa aí também. Nós vamos só agradecer. Augusto. Ótima tarde a todos. Doutor Augusto, na missa domingo. Pronto. Paulinha. O Thiago disse que te viu na missa domingo. Foi. Vamos estar lá, a gente rezando lá pelos as nossas famílias, né? E os nossos amigos. Um abraço, pessoal. Aqui, todos sempre entram nas orações, né? Semana sem... Domingo sem missa é semana sem Deus. Um abraço, tchau, pessoal. Obrigado. Agradecendo a Paulinha. Muito obrigado, Paulinha, porque você é doente ainda em sessão com a gente. Muito obrigado e vá descansar. E aí, não se preocupe com essa ata, não, que eu acho que a ata
precisa nem mandar para os meninos que já está aprovado. Está brincando. Amanhã a gente já aprova.